nome do heróico português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Fala galera do canal Heróico Português, estamos aqui hoje com mais um memorial. Amanhã, dia de Vasco e Goiás, eliminatória da Copa do Brasil. Não sei se vou postar esse jogo um dia antes ou no dia, acredito que eu devo postar depois de meia-noite, então já vai ser no dia do jogo de Vasco e Goiás. É um jogo difícil, onde o Vasco tem que passar, está em desvantagem no placar. O Goiás venceu o primeiro jogo por 1-0, antes da pandemia, antes desse caos todo que tivemos, né, no Brasil e no mundo. E o Vasco com uma missão difícil, que o Bruno Gomes foi testado hoje com Covid-19, não vai jogar. Mas o Vasco está invicto, no comando de Ramon Menezes, está em segundo lugar no Brasileirão. E quem for entrar vai dar conta do recado, se Deus quiser a gente vai sair com uma classificação. Então, Vasco e Goiás, vamos pegar alguns jogos assim que mais marcantes, né, de Vasco e Goiás durante toda a história. O primeiro jogo foi em 1958, o Vasco venceu de 6-0 do Esmeraldino e de lá para cá o Vasco possui ampla vantagem. Foram 47 jogos ao longo da história, com 22 vitórias do Vasco da Gama, 13 empates e 11 vitórias para o Goiás, né? 11 derrotas do Vasco ao longo da história. E na Copa do Brasil, ambos tiveram dois confrontos que o Vasco tem desvantagem, o Goiás eliminou o Vasco em ambas as disputas. O primeiro confronto deles em nível nacional, em mata-mata, foi no ano de 1999, o Vasco que no ano anterior tinha ganho, né, Libertadores, foi campeão estadual, e acabou sendo eliminado por Goiás em 1999. O primeiro jogo foi um 4-2 Goiás, lá no Serra Dourada. O nosso técnico, Ramon Menezes, acabou fazendo um gol de falta, um belo gol de falta. O Ramon era especialista em bola parada. E no jogo de São Januário o Vasco estava vencendo de 2-0, estava alcançando a classificação, mas aí tomou um gol bobo do Goiás já no segundo tempo e não conseguiu reagir. E o Goiás acabou eliminando o Vasco, que em 99 acabou ganhando a Taça Rio-São Paulo, né, o Vasco, o Campeonato Rio-São Paulo. Aquele time de 99 do Vasco era um time forte, poderia ir além, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil, mas acabou sendo eliminado no Brasileiro para o time do Vitória e na Copa do Brasil o Vasco acabou perdendo para o Goiás. E o segundo confronto da Copa do Brasil entre essas duas equipes foi mais recente, em 2013, nas quartas de finais da Copa do Brasil. O Vasco acaba perdendo de 2-1 lá no Serra Dourada e no Maracanã ganha de 3-2, mas acaba sendo eliminado. E esse jogo Vasco e Goiás, em 2013, foi especial porque foi a primeira vez que eu fui no novo Maracanã, fui com meu pai, e subindo ali a rampa do jogo, né, a torcida do Vasco já comemorando, já explodindo, já no início do jogo. Eu fui correndo para ver quem fez o gol, como é que foi, para sentir, né, aquela vibração. E foi o garoto Thales. Thales estava estreando no Vasco, fez 2 gols, né, naquela partida. E aí o Thales, a gente falou sobre ele, né, na semana passada, no Memorial contra o Ceará, onde ele decide em 2016. Em 2013 ele estava decidindo ali o jogo para o Vasco na Copa do Brasil. O Thales subiu explodindo, foi uma potência. As pessoas falavam até em chance de Copa do Mundo nos anos posteriores. Mas infelizmente a gente sabe que ele acabou indo para outros caminhos, né? Um garoto que tinha um talento muito grande e acabou falecendo, né, nos anos anteriores. Mas ali o Vasco vence aquele jogo, um jogo que a arbitragem passa a mão no Vasco, né? O Luan faz um gol legal de cabeça, eu lembro disso até hoje, e o juiz deu impedimento. E se a gente passasse pelo Goiás naquela ocasião, a gente pegaria o Flamengo na semifinal, né? Teríamos um clássico dos milhões na Copa do Brasil, em 2013. Acabou não acontecendo, o Goiás passa do Vasco, passou em 99 na Copa do Brasil e passa em 2013. Ou seja, amanhã o Vasco tem que quebrar, ou melhor, hoje, né, que eu vou postar esse vídeo praticamente no dia do jogo aí, e o Vasco tem que quebrar esse tabu, né, contra o Goiás em jogo eliminatório, porque apesar de levar vantagem em confrontos diretos, em confrontos gerais, o Vasco acaba perdendo aí pro Esmeraldino em mata-mata. Mas alguns jogos que também foram marcantes para a torcida do Vasco contra o Goiás, teve um que foi em 89, a estreia do Bebeto com a camisa do Vasco, depois de toda aquela negociação, o Vasco tirando o atleta Bebeto do Flamengo, muita polêmica na época nos bastidores, e o Vasco acaba vencendo o Goiás de 4-1 no Brasileiro de 89, no qual o Vasco se sagrou campeão contra o São Paulo na final, e contra o Goiás o Vasco vira o jogo, e inclusive o Bebeto faz o gol dele na sua estreia com a camisa do Vasco, um belo gol de falta. E falando em cobrança de falta, muita gente lembra também de Vasco e Goiás pelo Brasileiro de 2003, Marcelinho Carioca, o pé de anjo, um Vasco 6-4 em cima do Goiás em São Januário, um jogo de muita chuva.
O Marcelinho ele faz 2 golaços de falta, inclusive com paradinha, com direito a paradinha, né? Muita gente considera o Marcelinho Carioca um dos melhores batedores da história de falta do futebol mundial. Alguns consideram até mais também que o Juninho Pernambucano, que é o nosso ídolo, que cobra faltas como ninguém. E o Vasco vence o Goiás naquele jogo de 6-4, Campeonato Brasileiro, e o Marcelinho brincando, né? Ele brincava de bater as faltas, podemos ver aí no vídeo aí abaixo o Marcelinho com a sua performance nas cobranças de falta. E é isso, galera. O jogo hoje é importante, o Vasco tem que passar para ser um ano aí vitorioso, clube. Nós estamos acreditando aí que o Vasco tem como conquistar coisas grandes nesse ano. O Goiás ele vem de resultados ruins no Campeonato Brasileiro, o Goiás não engrenou seu futebol, porém com a chegada do novo técnico, o Goiás vence, né, o Atlético Goianiense no Clássico Goiano no fim de semana. O técnico Thiago vai estrear amanhã, né, no jogo contra o Vasco, e a gente sabe que sempre tem uma motivação a mais, né? Quando tá para estrear um novo técnico, os jogadores querendo mostrar serviço, é um ar novo, né, também no elenco, no ambiente. Ele que fez um bom trabalho no Atlético Mineiro, a torcida do Galo tem um carinho enorme por ele. E vai ser um jogo complicado, como eu disse no início. O Bruno Gomes não vai jogar e o Vasco está em desvantagem. O Vasco terá que propor jogo, o que não fez até agora, no comando do Ramon Menezes. E vamos ver como será a postura vascaína amanhã dentro de campo. Eu acredito numa vitória de 2-0, 1-0, né? Leva para os pênaltis. E aí o Fernando Miguel também, apesar de não ser um exímio catador de pênaltis, ele está muito bem no Campeonato Brasileiro, a defesa do Vasco está bem segura. E nós temos Cano na frente, né? Germancano, nosso artilheiro. Então acredito que amanhã o Vasco ganha de 2-0, passa pelo Goiás, se Deus assim permitir. E vamos para coisas grandes para esse ano. Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. E é isso, galera. Se inscrevam aí no canal, sigam as nossas redes sociais aí no Twitter, no Instagram. E deixem aí nos comentários qual o placar que vocês acham que será o jogo de amanhã. 2-0, 1-0, gols de quem? Dê análise para vocês aí. E não se esqueça de se inscrever e de dar o like aí no nosso vídeo. E é isso, tamo junto. Viva o Heróico Português! Tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez.